Se você acha que seus pais foram muito duros com você, talvez essa lista de animais negligentes te dê um maior entendimento sobre maus pais. Os cavalos fêmeas ou éguas têm um período de gestação de cerca de 1 ano. Pode parecer muito tempo, mas os elefantes não concordam com isso. Eles carregam seus filhotes por até 22 meses antes de dar à luz. Ao contrário dos outros animais que preferem descansar à espera da chegada da cria, para as éguas, a gravidez significa festa. No momento em que a égua engravida, ela sai para passear pelo rebanho e acasala com todos os garanhões. Embora pareça sem sentido, pois ela já está grávida, há uma explicação razoável. Os cavalos machos são bastante orgulhosos e agressivos com seus rivais, mas se um garanhão pensar que o potro novo é dele, as chances de que ele machuque o filhote cairão para 0. Portanto, a intenção real das éguas é manter os potros seguros, tornando impossível para os garanhões determinar quem é o verdadeiro pai, o que é uma boa qualidade materna. É por isso que as éguas estão no final da nossa lista. As fêmeas do cuco são famosas por abandonar seus filhotes antes mesmo de nascerem. Elas simplesmente põem ovos nos ninhos de outras aves e partem para sempre. É difícil distinguir os ovos nativos dos abandonados. Por isso, as azaradas aves que adotam incubam a todos igualmente. Enquanto isso, os pássaros cucos desfrutam da vida livremente. Infelizmente, esse não é um acordo em que todos saem ganhando. O filhote de cuco traz caos e perdas para os pais adotivos. Ele cresce mais rápido e eclode mais cedo, fazendo com que os filhotes menores de raça pura caiam do ninho. Os pardais são tão fofos, mas não se deixe levar por esse rostinho inocente. O pardal fêmea é uma mãe boa e carinhosa, mas também uma madrasta furiosa que pode assustar até a Cinderela. Os pardais são tipicamente monogâmicos, mas às vezes podem ter relações extraconjugais. Quando isso acontece, o pardal fêmea pode literalmente descobrir as outras fêmeas que acasalaram com seu parceiro e destruir seus ninhos. Por quê? Apenas para garantir que o pardal macho tenha tempo suficiente para ser pai de sua própria prole. Aparentemente, elas nunca ouviram falar de babás. As focas arpas são dedicadas aos seus filhotes durante as primeiras 2 semanas. Portanto, elas não podem ser chamadas de as piores mães do reino animal. Nesse curto período, elas mantêm seus filhotes por perto, amamentando e alimentando-os o tempo todo. Mas depois disso, as focas mães se despedem e deixam a geração mais jovem sozinha no gelo. Filhotes de foca ainda são muito vulneráveis, pois não sabem nadar, caçar ou se proteger. Eles devem ter pelo menos 2 meses de idade para aprender todas essas habilidades. Então, passam esse tempo esperando, perdendo peso e tentando não ser comidos por predadores. Não é de se admirar que apenas 1/3 de todas as pequenas focas realmente sobrevive ao primeiro ano de vida. Os hamsters são inofensivos, fofinhos e lindos, né? Mas ainda assim, eles têm um segredo obscuro que pode chocar seus donos se ninguém os avisar. Em alguns casos, as fêmeas podem confundir seus próprios filhotes com o jantar. Ninguém sabe exatamente o motivo, mas os cientistas desenvolveram várias teorias. Alguns sugerem que elas estão tentando repor os nutrientes após o parto. Outros afirmam que as mamães hamster podem se sentir estressadas e ameaçadas por ninhadas muito grandes, então essa ação é de certa forma um mecanismo de autoproteção. Para evitar esse final triste, os especialistas recomendam mantê-la longe de qualquer estresse e dar a ela todos os nutrientes necessários. Tudo ou nada é provavelmente o lema favorito dos ursos negros. Eles geralmente têm 2 ou 3 filhotes de cada vez, mas se a mãe ursa tiver apenas um filhote por algum motivo, é provável que ela o abandone, na esperança de uma ninhada maior no ano seguinte. Por quê? Provavelmente porque criar apenas um bebê não vale o esforço. E enquanto um filhote de urso negro pode aumentar as chances de sobrevivência por ter um irmão, os pandas seguem a tradição oposta. É difícil admitir, mas esses bichinhos fofinhos são pais bastante negligentes. As mamães pandas geralmente têm gêmeos, mas preferem cuidar de apenas um deles. Elas vão alimentar e amamentar o filhote mais forte. Enquanto isso, o mais fraco será negligenciado e forçado a sobreviver por conta própria. A explicação para tal crueldade é bastante prática. Os pandas comem bambu, e ele não é nutritivo o suficiente para produzir leite para os 2 filhotes. Até os pandas que vivem no zoológico seguem a mesma tradição de abandono, mas felizmente os cuidadores dão leite a todos os filhotes igualmente. Embora os macacos geralmente tenham a reputação de pais atenciosos e responsáveis, esses pequenos bigodudos se destacam.
Após um período de gestação de cerca de 5 meses, a mãe sagui geralmente dá à luz gêmeos. E se eles caírem da árvore por engano, ela terá a coragem de ignorar o choro de seus próprios filhotes. Algumas delas podem jogar os filhotes para fora da árvore voluntariamente por razões desconhecidas. Quem sabe o que se passa nessas cabecinhas? Mas nem todas são tão insensíveis. Se uma mãe sagui estiver cercada por um amplo grupo social de fortes provedores de alimentos e protetores, é provável que ela cuide bem de seus filhotes. Mas quando ninguém está olhando ou ajudando, ela pode parar de fazer qualquer esforço. Provavelmente porque os filhotes não terão grandes chances de sobrevivência de qualquer maneira. Embora os saguis de bigode pareçam ótimos animais de estimação, os especialistas afirmam que esses macacos exigem mais comprometimento e dedicação diária do que qualquer outro pet. Os coelhinhos são geralmente associados a abraços e carinhos calorosos, mas na vida real, eles não são tão gentis quando se trata de seus próprios recém-nascidos. As mamães coelho preferem deixar a toca assim que dão à luz, e seus coelhinhos fofos precisam aprender a enfrentar os desafios da vida por conta própria. Eles só interagem com a mãe por alguns minutos por dia durante as mamadas. Os cientistas sugerem que a coelha abandona seus filhotes para confundir os predadores e mantê-los afastados. Obviamente, esse método não oferece 100% de garantia. Afinal, as mães coelho não se esforçam muito para fazer um abrigo seguro para os filhotes. Elas geralmente o constroem ao ar livre. E onde está o papai faceiro? Você deve perguntar. Bem, é recomendável isolar a mãe de qualquer coelho macho enquanto ela cria os recém-nascidos. Ao contrário dos cavalos, os coelhos machos provavelmente não machucarão os filhotes, mas a coelha pode engravidar novamente, até no mesmo dia em que ela der à luz. Os répteis não são conhecidos por serem criaturas calorosas e carinhosas, e seu comportamento prático em relação à vida também se estende ao estilo de ter filhotes. Mas os Tachydromus sexlineatus levam a proteção dos limites pessoais para outro nível. Essa mãe lagarto comerá seus próprios ovos quando muitos predadores se reunirem em torno de sua casa. Ela não fará nenhum esforço para lutar contra o perigo. Talvez a filosofia dela seja: se eu não posso ter, ninguém mais terá. Depois que a ameaça desaparece, ela apenas segue a vida e põe novos ovos. A águia malaia põe de 2 a 3 ovos por semana. Após cerca de 1 mês do período de reprodução, os filhotes finalmente eclodem. Mas seus problemas estão apenas começando. Tecnicamente, todos os ovos têm idades ligeiramente diferentes, então não eclodem simultaneamente. E quando se trata de competição entre irmãos, as águias malaia podem ser bastante agressivas com os filhotes mais jovens. Os filhotes mais velhos geralmente começam a bicar os mais novos antes mesmo de terem a chance de começar a vida. Provavelmente para reduzir a competição por comida e espaço, mas a mamãe águia nem tenta separar seus filhotes. Mesmo que a luta leve a ferimentos graves, ela não repreende o vencedor nem salva o perdedor. Aparentemente, sua atitude indiferente deve preparar os filhotes para a dura vida de uma águia adulta. Afinal, é uma ave de rapina e mantém o hábito de caçar mamíferos e outras aves em seus ninhos ao longo da vida.